Olá, meu nome é Elton Villarreal, sou urologista e vou responder algumas questões para elucidar um pouquinho a questão da saúde masculina nesse Novembro Azul, que é extremamente importante. É uma pergunta extremamente interessante porque muitos homens ainda têm receio do exame de toque. Volto a afirmar, o exame de toque ele é extremamente importante. Ele ajuda a gente a ter alguns diagnósticos diferenciais de doenças na próstata. E conseguimos fazer diagnóstico precoce, às vezes com o exame de toque, muito tempo antes do exame de sangue estar alterado. Então, nem sempre um exame de sangue normal significa que aquele homem não tem algum problema de próstata. Por isso que o exame de toque é importantíssimo. A gente precisa associar o exame de toque junto com o exame de sangue. Aí a avaliação é bem feita e a chance de passar algum tipo de problema desapercebido diminui muito. Então o toque ainda é muito importante. O chamado exame preventivo não é bem um exame preventivo. Não significa que o homem fazendo a avaliação não vai desenvolver algum tipo de problema de próstata. Nós chamamos de rastreio, ou seja, o exame ele ajuda a gente a realizar diagnóstico de doenças de uma maneira precoce. Realizando o diagnóstico da doença de maneira precoce, seja ela um câncer de próstata ou um crescimento benigno, a gente consegue promover tratamentos que, no caso do câncer, por exemplo, a gente consegue curar esse paciente em até 95% das vezes, caso o diagnóstico seja feito de maneira precoce. Então, o rastreio precoce, ele previne que aquela doença seja diagnosticada em estágio avançado. Sendo diagnosticada precocemente, a gente consegue promover cura na maioria dos casos. Se o seu pai teve câncer de próstata, é interessante começar o rastreio ou a avaliação preventiva a partir dos 45 anos. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda essa avaliação preventiva quando tem histórico familiar importante, parentes de primeiro grau, a partir dos 45 anos. Aqueles que não possuem histórico familiar, não tem nenhum fator de risco importante, a gente começa a avaliação aos 50 anos de idade. Então, caso seu pai tenha tido um diagnóstico de câncer de próstata, é importante você, e caso tenha irmãos, começar uma avaliação aos 45 anos de idade. Um PSA de 2,7 num paciente de 50 anos, ele está fora do valor de referência, que é até 2,5. Significa que tem uma doença grave? Não. O PSA ele não é específico de câncer, ele é específico de alguma alteração na próstata. Então 2,7 está normal para um paciente de 50 anos? Não. Ele precisa ser avaliado para a gente entender, será que esse PSA está alterado por algum problema maligno ou não? Então está fora da faixa de referência, mas não significa que tenha doença grave. Ele precisa ser bem avaliado.